Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Perícia Federal. Aqui você já sabe, ciência e justiça estão sempre em evidência. É isso mesmo, Dani. E hoje nós vamos falar sobre um tema curioso: grafoscopia. O que é isso? Nome um pouco difícil, né? Mas a gente vai entender um pouco sobre isso. E nós estamos aqui com a perita criminal federal, Priscila Cili, que vai falar um pouquinho pra gente sobre essa área, né, Dani? Seja muito bem-vinda, Priscila. É nossa diretora também aqui da associação. Foi por muitos anos de Santos, agora está em São Paulo, né? Sendo diretora de São Paulo. Muito obrigada por aceitar o convite. Queria que você se apresentasse um pouquinho para a gente, Pri. Obrigada, Dani. Obrigada pelo convite da PCF. Então, eu sou perita criminal federal desde 2006. Fiz academia de 2006, concurso de 2004. A minha área mesmo, né, do concurso é a área 6, a área de química. Mas lá na academia, já no curso de formação, primeiro, né, a gente tem a formação lá na clínica geral, e um dos cursos é a documentoscopia e a grafoscopia, né, um nome mais difícil de dizer. Mas lá já me apaixonei, e lá nas aulas do professor Maurício, famoso professor Maurício, né, professor de grafo, eu já falei, não, é isso que eu quero fazer, quero me especializar, e por aí, e aí fui me especializando. E nos conte, como é esse exame? O que vocês buscam nesse exame, que é uma análise da escrita? Isso. Explica pra gente, tecnicamente, como vocês fazem. A grafoscopia, né, a grafo, ela, como as demais áreas das ciências forenses, é um exame comparativo. Então, a gente busca identificar uma pessoa, busca identificar uma fonte, uma autoria. E a gente lida com uma amostra, que é a amostra de escrita. Então, a gente busca elementos da escrita, características da escrita, como, por exemplo, seu calibre, a sua inclinação, o jeito, a força que você pega a caneta, a velocidade que você faz cada traçado, isso pode ser bem individualizador de seu punho. Então, através dessas técnicas, a gente consegue identificar as pessoas. E, Priscila, quais são os tipos de documentos e assinaturas mais comuns analisados em casos de grafoscopia? No caso, né, no contexto da Polícia Federal, da Perícia Federal, a gente lida tanto com escritos mesmos, a gente divide em dois grupos, escritos de preenchimento, que a gente chama, e assinaturas e rúbricas. A gente lida, por exemplo, com atestados médicos falsos, relatórios médicos falsos, que, né, golpes tentando prejudicar o INSS, por exemplo, e também muita assinatura de cheque. Sim, que é o caso do INSS, né? É uma Isso. casuística da Polícia Federal, né? Isso é uma casuística da Polícia Federal. Então, o caso do INSS, nesse caso, a gente já está lidando com outro tipo de assinatura, que é a assinatura eletrônica, mas também teve casos envolvendo a grafoscopia, né? No caso de montagens de documentos, pegando assinaturas da pessoa autêntica e fazendo uma montagem num documento digital, fazendo uma montagem. O Gustavo comentou o cheque, né? Hoje em dia a gente ainda tem esse volume de vestígio, porque eu imagino que isso há uns anos era algo, né, que ficava ali na carga de vocês. Isso. E hoje já não tem mais tanto esse movimento de cheque. Não. Quando eu comecei em 2006, a gente recebia bastante cheque, bastante folha, né, de cheque com assinatura para analisar. Agora diminuiu bastante, mas a gente ainda tem bastante caso, principalmente em documentos digitalizados. Hoje a gente está indo para o mundo digital, mas a assinatura, né, é algo que é muito familiar, é muito comum. Todo mundo assina, todo mundo tem uma assinatura. Mas você se refere a uma assinatura digital, aquela que a pessoa, como se estivesse desenhando mesmo, com uma caneta ali na tela? Então, a gente tem a assinatura com caneta e papel, e a digitalização dessa assinatura escreve um documento, transforma no PDF e o original é destruído. Então, fica aquele documento ali guardado. Então, a gente também faz esse exame em cima dessa digitalização. E temos, lógico, os documentos físicos em caneta e papel. E temos também agora um tipo de assinatura digital que é feita em tablets, com canetinha Sim, foi essa que eu pensei. Isso, aí a gente tem essa outra área aí também que está surgindo, que é a grafo digital. E é exatamente isso que eu ia perguntar, né? Com o advento da internet Isso. e a
popularização do digital, quais são os principais desafios da área, né? Porque, para além dessa assinatura digital, que às vezes é digitalizada, e até mesmo nos tablets, porque eu fui tirar minha carteira de identidade nova, faz assinatura no tablet, mas tem aquela outra assinatura digital que também pelo Gov, por exemplo. Vocês atuam com ela ou não? Quais são os principais desafios nessa área? Então, há um desafio porque quando você vai para a assinatura, por exemplo, do Gov, você está deixando de usar o seu punho para fazer um gesto gráfico. Então, já sai da área da grafoscopia, já entra em outro tipo de perícia, que a perícia seria mais relacionada à parte de TI. Né? Mas quando a gente fala de gesto gráfico, então a gente chama de grafoscopia digital, a assinatura que você fez para tirar fora do documento o RG. Isso, RG, CNH, usando um tablet, assim. Está vindo do punho, do gesto gráfico, a gente continua estudando. E essa tecnologia, ela permite, né? Então, existem softwares associados que capturam, além da forma da escrita, pressão e velocidade. Então, a gente tem gráficos de pressão e de velocidade da sua assinatura e tornando uma impressão digital da assinatura. Bem legal. A assinatura, então, é um tipo de biometria? É uma biometria comportamental, uma biometria de comportamento. Porque vocês analisam a forma com que é feita ali, a forma, individualizando. A velocidade e a pressão em cada ponto. É possível, então, a gente analisar. Então, quando a gente não está usando o tablet e a canetinha, ainda assim a gente analisa a velocidade e pressão. Como? Então, quando você já fez tente depois fazer um traçado bem forte e um bem fraquinho, bem levinho. Você vai ver a diferença de tonalidade da caneta, a diferença de pressão que deixa no papel, tudo isso a gente consegue analisar. Tem que ter um olhar bem específico e treinado. Aí a gente usa lupa, usa vídeo comparador espectral. Daí o olhar do perito. Isso aí. E para além, é muito importante o uso da tecnologia, mas nessa área específica é muito importante também o olhar de vocês e a experiência, né? A experiência. A gráfica é um exame considerado bem difícil, porque está lidando com o comportamento humano, que é a escrita. Então, você pode disfarçar a sua escrita, por exemplo. Você pode tentar disfarçar a sua assinatura, você pode imitar a assinatura de alguém, né? Então, é um exame que requer cuidado e experiência. Eu tenho uma curiosidade, porque ela falou que é formada em Química, né? E acabou que ali na Academia Nacional de Polícia, o que se chama de Clínica Geral, estudou a documentoscopia e a grafoscopia, e você se apaixonou por essa área e quis se especializar nessa área. Mas eu queria que você falasse sobre essa curiosidade, né? Porque na Perícia Criminal Federal, para além da sua área de formação, você pode atuar em outras áreas. Com certeza. Então, a DOC, a grafo, a balística, né? São áreas das ciências forenses que a gente, às vezes, não tem uma graduação específica, mas você pode fazer esses cursos de especialização. Então, o perito, ele se especializa, são cursos que nasceram de dentro da necessidade da perícia, né? De desvendar os casos, né? De resolver os problemas. E a grafo é uma delas. Agora eu queria que ela contasse um caso, né? Sim, para a gente entender mais ou menos por que vocês já atuaram aí, que pode compartilhar com a gente. Nossa, assim, laudos de grafo mesmo, acho que contabilizando eu nunca contei, né? Foram mais de 1000, mas tem vários. Mais de 1000? Mais de 1000. Quase. Eu acho. Tem algum caso específico assim que chamou a sua atenção? Em documentoscopia. Então, tinha um caso, assim, de um falsário. Eu atuo lá em Santos, né? Então, eu estou em Santos, vai fazer 18 anos. E teve um caso interessante de um falsário que ele falsificou por anos atestados médicos, né? Então, foi uma fraude grande no INSS. E várias investigações em vários anos, todas desconectadas. Então, acabou que esse caso virou um caso um pouco de inteligência pericial, por assim dizer, porque eu comecei a analisar num inquérito um documento, um atestado que eu reconhecia ali uma escrita. Passavam-se meses, vinha outra investigação que não tinha a ver com aquela relação, mas eu falava, essa letra é a mesma dessa. E depois outra, essa é a mesma dessa. Então, a gente parou, né, resolveu fazer lá um documento para dizer que existia ali uma ligação entre aqueles casos. Então, a gente conseguiu
juntar tudo e chegar ali num falsário. Mas isso Foi foi uma interessante. expertise sua de análise. Você É, tem um daqui, banco para fazer esse tipo de comparação? Assim, Não, banco de a gente imagem? ainda não tem esse banco, né? Isso aí é algo que é difícil até de ser feito, né? De catalogar a escrita, né? Existem projetos, ideias sobre isso, fazer um banco de dados sobre características das escritas frequentes na escrita brasileira, mas é algo difícil ainda de ser realizado. Projetos têm, ideias têm, mas ainda não temos. Que é muito pessoal Que é também, muito né? pessoal, Eu acho que individualiza muito mesmo. e é o tamanho do nosso país também, né? Imagino, é desafiador. É desafiador. É isso, Pri, muito obrigado Tá bom. pela sua presença aqui no nosso podcast. Eu gostei de saber isso aí. Também gostei. Vocês cuidado ao assinarem as coisas agora aí, tá? Prestem atenção. Tá bom. Obrigada. Esse foi mais um episódio do podcast Perícia Federal. Eu sou Daniele Ramos, no estúdio comigo o meu colega Gustavo Azevedo e os trabalhos técnicos são de Charles Gomes. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima. Obrigada. Tchau, tchau.